Você conhece a técnica Pomodoro? Se você não conhece, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que é a técnica, como aplicá-la, pontos positivos, pontos negativos e a melhor estratégia para colocá-la em prática. Te espero depois da vinheta. Muitos alunos que eu percebo, eles têm uma certa dificuldade, e até profissionais, para falar a verdade, também vivem se queixando que têm dificuldade para se concentrar, para manter o foco nas tarefas, para ter um resultado melhor. E aí, o que acontece? Isso vem como consequência de um bombardeamento diário que temos de informações, sejam elas mensagens, sejam anúncios, ou sejam pessoas que demandam a nossa atenção. E aí, o que vai acontecer com isso? A nossa produtividade tende a cair. E qual é a solução que eu trago aqui para vocês hoje? É a técnica Pomodoro, que vem sendo cada vez mais usada pelas pessoas. E aí, para poder, vamos dizer assim, falar sobre tudo que eu acho relevante a respeito dessa técnica, eu estou trazendo um recurso que eu já usei em outros vídeos, que é o 5W2H. Esse é um sistema que, para vocês que não conhecem, ele corresponde às iniciais em inglês dos pronomes interrogativos. O que, como, onde, porquê, quanto, tá certo? Esses pronomes, o que acontece? Quando a gente coloca eles numa explicação, ele tende a permitir que a gente consiga dar mais detalhes a uma explicação e não esquecer de nenhum fator importante. Ok? Então, iniciando isso, eu vou falar sobre o que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro nada mais é do que um sistema de gestão de tempo para favorecer a atividade, a tarefa, a execução do que você precisa fazer. Serve para estudo, serve para trabalho, ou serve para qualquer outra tarefa que você queira fazer, até tarefas de casa, se você quiser. Bom, se você não consegue, se você não usa nenhum sistema para controlar o seu tempo de trabalho ou de execução do que você precisa fazer, se você tem um controle aleatório, essa técnica ela vai repercutir numa virada muito grande na sua produtividade. Experimente colocá-la em prática, ok? Outro ponto que é relevante a respeito dessa técnica é que ela não é método de estudo. Ela é um método para controlar o tempo. Muita gente confunde isso. E aí o que vai acontecer? Mas por ser uma técnica para gerir o tempo, nada impede de você utilizá-la junto com o método que você usa na sua rotina. Não tem problema. Aproveite. Outro ponto que é importante você saber a respeito dessa técnica é o seguinte: ela não faz milagres. Ela precisa ser utilizada com outros fatores para poder fazer um conjunto que, vamos dizer assim, gere um rendimento maior para você. Fatores esses podem ser a escolha do método de estudo adequado, a organização do seu ambiente, a postura que você estuda. Inclusive eu fiz agora, esse mês, um vídeo sobre postura de estudo. Se quiser assistir, o link está aqui em cima. Por exemplo, estudar com música também, que é muito bom. Também tem um vídeo aqui que eu coloquei no vídeo do canal sobre isso. E inúmeros outros fatores que você pode estar melhorando mais isso. E esses fatores eu prometo a você que nas próximas semanas eu estarei abordando cada um deles aqui no canal. Seja bem-vindo para ter esse conteúdo. Mas se você quiser adiantar isso, não se preocupe, tá certo? Aqui embaixo há um link do meu livro digital, o Guia Geral de Método de Estudo. Esse livro ele detalha tudo que você precisa para ser um estudante cada vez melhor. Se quiser, dá uma olhadinha, entra na página e vê. Agora vamos continuar. Por que o método de estudo? Desculpa, por que a técnica Pomodoro foi inventada? Ela foi inventada porque se precisava, vamos dizer assim, de trabalhar com mais foco, com mais concentração, com maior rendimento. Então foi esse o objetivo da invenção dela. E agora, continuando, eu vou falar sobre quem, quando e onde ela foi inventada. A técnica foi inventada na Itália, no final da década de 80, não havia celular na época, e pelo Francesco Cirillo. Esse italiano muito inteligente, ele inventou a técnica. E o que acontece? Na técnica ele usava na época um cronômetro em forma de tomate.
E esse cronômetro acabou dando o nome ao método. Como assim deu o nome ao método? É porque Pomodoro, em italiano, significa tomate. E pelo cronômetro em forma de tomate, acabou a denominação caindo para esse termo. Ok? Bom, continuando. Como aplicar o método? O que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer para aplicar o método é o seguinte: é ligar o seu cronômetro em 25 minutos e começa a sua atividade. O que é que vai acontecer? Quando ele disparar, esse primeiro tempo de 25 minutos a gente chama de Pomodori. Quando terminar o Pomodori, você vai pegar o cronômetro, ligar novamente, só que para 5 minutos. Esses 5 minutos você vai utilizar esses 5 minutos para uma pausa. Uma pausa, você não vai fazer nada em relação ao estudo. E quando o cronômetro de 5 minutos tocar, aí você vai iniciar um novo Pomodori e mais 5 minutos de pausa, colocando os cronômetros nos horários devidos. E aí você vai fazer 4 Pomodores. Só que no 4 Pomodori, observe aqui na imagem, tá certo? O seu 4 Pomodori, ele deve ter uma pausa maior. Você coloca 10, 15 minutos, de preferência 15 minutos, ok? E aí o que acontece? Esse ciclo com 4 Pomodores e 4 pausas equivale ao ciclo do Pomodoro. Aí depois que você terminar o 4º ciclo, você pode continuar abrindo um novo ciclo e assim sucessivamente trabalhar o tempo que você achar necessário. Bom, caso você queira aprofundar-se mais no método, você pode também aproveitar e fazer 2 listas antes de começar. Com a primeira lista a gente chama de lista de inventário, é você relacionar tudo que você precisa fazer, não só nesse dia, quanto para o tempo que você achar necessário. Você vai relacionar tudo. Caso depois você lembre de outra coisa, você já vai colocando lá também, certo? E de preferência você coloca quantos pomodoros você acredita que vai precisar para cada uma. Se for uma tarefa muito grande, você procura dividi-la para organizar os pomodoros de cada uma. Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer um curso online, certo? Então, nesse curso online que você está fazendo, o que é que você vai fazer? Você pode dividi-lo em, por exemplo, em categorias. Essas categorias elas podem ser, por exemplo, os blocos do curso. Vamos dizer que o bloco 1, tá certo? Aí você coloca, o bloco 1 tem X aulas, aí você coloca para cada aula a quantidade de Pomodoro. Aí você bota o bloco 2 e aí vai sucessivamente dividindo isso para poder dar conta dessas tarefas de forma, vamos dizer assim, dividida e derrubar tudo que precisa ser feito. A segunda lista é a lista diária, é aquela que você vai tirar a tarefa do inventário e vai colocar na lista diária. Aí você coloca aquela quantidade de itens a serem realizados ali e pronto. E à medida que você for realizando os seus pomodores, você vai cortando. E aí você vai notar que automaticamente você vai conseguir se sentir mais motivado. À medida que você realiza as tarefas, à medida que você vai concluindo o seu trabalho, o que você precisa ser feito, você vai aumentando a sua autoestima, aumentando a sua autoconfiança, você vai ficando motivado. Então esse método tem um poder motivador indescritível. Então aproveite. Vou falar também sobre algumas observações que você precisa prestar atenção. Por exemplo, o tempo, ele não pode ser, vamos dizer assim, alterado. Em outras palavras, você tem que obedecer o cronômetro. Se você colocou os 25 minutos, não é nem um minuto, você tem que evitar parar antes. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Aproveite. Sabe por quê? Porque quando você tem um tempo menor para uma tarefa, você pode focar mais. E por isso é que a técnica funciona e dá resultado. Então, tome cuidado com isso. Agora eu vou falar sobre as pausas. As pausas são muito importantes e são fundamentais. Ela tem um poder reparador. Você evite, por gentileza, pular as pausas. E aproveite as pausas para o que for necessário. Por exemplo, aquelas mensagens que ficarem acumuladas no celular, use para responder. Vá ao banheiro, vá beber um cafezinho, vá encher sua garrafa d'água novamente para poder voltar a estudar.
faça um alongamento, ande um pouco, faça meditação, certo? Aproveite, leia alguma coisa que não seja relacionada à sua tarefa para poder relaxar, assista algum videozinho ali, faça qualquer coisa nessa pausa para que reponha a energia. E aí quando o relógio tocar, quando o cronômetro tocar, você vai de novo focar na tarefa. Então, siga bem esse plano. Outro ponto que eu preciso falar sobre a técnica são as distrações. As distrações, você tem que procurar evitá-las ao máximo possível. Sei que temos mais de 60 mil pensamentos diários. Sei que não é tão fácil administrá-lo, mas você pode tentar fazer a sua parte. Como, por exemplo, evitar saídas, evitar deixar o celular ou desligado, ou em modo avião, ou então no silencioso, para depois, deixa as mensagens chegando e depois, no intervalo, você responde. Se você tiver pessoas próximas a você, converse com elas com educação. Peça para que naquele período não interrompa você. Outra, se você no meio do que você estiver fazendo, você se lembrar de algo para fazer, tiver uma ideia, fazer qualquer coisa, chamar a atenção de alguma coisa, o que é que você vai fazer? Você anota, ou num post-it, ou num bloquinho à parte, ou no papel, em qualquer lugar ali, você anota e depois vai fazer no tempo certo. Ou seja, na pausa ou depois do ciclo. Então, organize-se. Outra coisa, o seu cronômetro. Evidentemente, atualmente você não precisa usar um cronômetro em forma de tomate e ficar com essa neurose. Você pode usar muito bem os celulares, todo celular hoje tem cronômetro, então eles são muito bons. Você pode até colocar o nomezinho do alarme, você pode usar o cronômetro do computador. Você pode usar aplicativos, existe um aplicativo muito bom que é o Pomodoro Timer Lite, que você pode usar. E você pode, inclusive, no próprio YouTube, você tem vídeos com cronômetro. E aí você passa aquele vídeo, quando chegar no momento certo ele vai contabilizando o tempo, quando chegar o tempo ideal, aí ele, pum, apita avisando você. Pode aproveitar, dê uma olhadinha, é até curioso isso. Bom, e continuando, pontos fortes desse método. Em primeiro lugar, ele tende a, vamos dizer assim, ele consegue aumentar a sua autoestima, consegue motivar mais você, consegue te dar mais autoconfiança, porque você vai fazendo as tarefas e vai ficando, como diz essa palavra hoje em dia que o pessoal adora, empoderado. Você, outra coisa, vai aumentar seu foco, vai aumentar a concentração e o principal, vai aumentar o seu rendimento e, consequentemente, a produtividade. Como ponto negativo, eu só encontrei um na minha pesquisa, que é, assim, algumas pessoas se queixam que se você ficar só em 25 minutos se concentrando, você não vai conseguir se concentrar quando for necessário um tempo maior, como em uma prova. Eu discordo, mas é um ponto que algumas pessoas estão levando em conta. Mas eu vou mostrar aqui na estratégia como você pode aproveitar a técnica da melhor forma. Então, falando sobre as estratégias, o que é que eu posso dizer? Primeira coisa, faça a técnica disciplinadamente, inicialmente, principalmente, porque muitas vezes principalmente se você não tem o costume de estudar, não tem a prática ainda com a técnica, comece a fazer a técnica exatamente no padrão, naquele padrãozinho do Pomodoro, 25 minutos com 5, e aí sucessivamente 4 blocos e vai. Vá fazendo. O que vai acontecer em seguida? Você vai começar a ficar cada vez melhor no método. Você vai se aperfeiçoando, você vai se concentrando mais facilmente, mais rapidamente. Então a sua tendência está sempre melhorando. Quando você se sentir bastante seguro, o que é que você faz? Você aproveita e aumenta o seu Pomodoro. Você pode aumentar o Pomodoro para 30, para 55, com 10 minutos de intervalo, não tem problema. As pessoas de um modo geral, conseguem fazer esses Pomodoros maiores, mas respeitando Pomodoro, pausa, e depois uma pausa, depois de 4 Pomodores, uma pausa maior. O meu Pomodoro mesmo, ele fica mais ou menos de 2 horas. Então, acredito eu que muitas pessoas já fazem isso com tempo maior. Então você vai começar a se acostumar, ok? Então, eu encerro o vídeo aqui. Agradeço bastante a sua atenção até este momento. Gostaria de pedir o seu like aí para dar uma força no canal e convidá-lo a se inscrever também no canal. Você será muito bem-vindo.
E também, se puder deixar um comentário, eu também de antemão já te agradeço, porque isso também nos ajuda a dar um norte no que vocês querem, no que é melhor para vocês, ok? Então, e só encerrando de vez, se quiser dar uma olhadinha, o link do livro, do meu livro, não é porque eu fiz o livro, mas realmente o pessoal tem elogiado bastante, graças a Deus. E assim, é o livro Guia Geral de Método de Estudo. Se você quiser realmente se aprofundar e se tornar um estudante cada vez melhor, aproveita isso, dá uma olhadinha e qualquer coisa me avise se o que você achou do livro, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.